Olá, sejam bem-vindos ao canal da Igreja em Campinas. Desde já gostaria de dar as boas-vindas a mais uma série intitulada Os Mistérios do Reino dos Céus. Louvado seja o Senhor. Você que está nos acessando aí pela primeira vez, se você ainda não é inscrito no canal, você pode se inscrever. Você que já é inscrito, você pode dar o seu like aí também e tá recebendo também aí as notificações do canal. Essa série de mensagens intitulada Os Mistérios do Reino dos Céus, o sentimento é compartilhar alguns pontos do Evangelho segundo Mateus. No passado, muitos servos de Deus já empreenderam estudos sobre o Evangelho de Mateus. Na verdade, toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela já tem sido estudada, já tem sido assim investidos muitos estudos, muitas pesquisas. E nos dias atuais, nesses dias que antecedem a volta do Senhor, né? A volta do Senhor está assim muito próxima. Então nós vimos a necessidade não só de estudar o Evangelho de Mateus, né, mas na verdade todo o Novo Testamento, toda a Bíblia é digna assim de estudo. Mas especialmente, né, nós vamos estar compartilhando a respeito do Evangelho de Mateus. É importante lembrar que Deus, ao longo das eras, Ele tem usado muitos servos dele para poder estudar as suas Escrituras e também transmitir isso para o seu povo, para a sua igreja. Então, nós sabemos que antes de nós, né, muitas pessoas já foram usadas, né, por Deus, muitos servos de Deus já foram usados por Ele e já escreveram assim, muitos comentários bíblicos, concordância, dicionários e também livros que falam sobre a palavra de Deus. Especialmente, eu gostaria de destacar, né, 3 servos de Deus. Um deles é o Watchman, o outro é o Witness Lee, e mais recentemente nós temos um servo de Deus chamado Dong Yulan. Esses servos de Deus também foram usados muito por Deus para falar a respeito da visão, a respeito da prática, a respeito da igreja de Cristo, a respeito da economia de Deus, a respeito também do nosso viver no dia a dia, nossa vida cristã. Então, especialmente nesse estudo, né, nós estaremos usando também assim, muito do que esses servos de Deus têm transmitido para nós. O que eles falaram, hoje eles já não estão mais vivos, né, entre nós, já dormiram no Senhor, já completaram a sua carreira, mas o que nós vamos estar transmitindo também está baseado naquilo que nós vimos e naquilo que nós lemos também a respeito desses servos de Deus, no que eles escreveram. Então isso é muito importante nós ressaltarmos, né? Então, dando início aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 13, vou começar aqui com esse versículo, Mateus capítulo 13, o versículo 10 diz assim: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. 12. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, esse termo usado aqui pelo nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo 11, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino do céu. Então, o assunto nosso nessa série de mensagens, intitulada Os Mistérios do Reino dos Céus, esse versículo aqui é o versículo base, é o versículo chave, que dá nome também a essa série. Lembrando que na descrição do canal você vai perceber que tem outras séries de mensagem, tem outros títulos, outros temas. Você vai poder estar acessando aí também, poder estar ouvindo, poder estar assistindo aí, acompanhando todas essas séries no canal.
Então, o Evangelho de Mateus, né, essa série nós vamos estar usando com base nesse versículo. Eu gostaria de destacar que os capítulos, não é um estudo exaustivo de Mateus, que nem eu disse, né? Muitos servos de Deus já empreenderam estudo sobre o Evangelho de Mateus, mas nós vamos estar vendo especialmente o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Esses capítulos, eles são conhecidos também como o Sermão do Monte, né? Como as bem-aventuranças que o Senhor fala ali no início do capítulo 5. Então, nós vamos ver esses 3 capítulos. Depois, nós vamos ver o capítulo 13 de Mateus. É um capítulo ali que fala muito das parábolas. Tem várias parábolas ali também que o Senhor fala. E tem, assim, muitos princípios, tem muita revelação ali. Tem muita luz que nós podemos extrair também. E também nós iremos ver o capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus. Capítulo 24 e 25 também, ele mostra para nós, fala sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, fala sobre a sua volta, tem ali a parábola dos talentos, tem a parábola das 10 virgens, tem uma palavra sobre as ovelhas ali, os cabritos, né, no capítulo 25. Então nós vamos ver especialmente, né, esses 6 capítulos. Louvado seja o Senhor. Essa primeira mensagem e as próximas 2 mensagens são mensagens assim introdutórias. Eu não vou estar entrando diretamente, né, no capítulo 5, eu vou compartilhar 3 mensagens, uma sequência, né, de 3 mensagens introdutórias para nós poder assim se inteirar do assunto, né, do que vai ser falado, do que vai ser compartilhado, para Deus também assim abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento, para nós poder também estar compreendendo aí um pouco mais da palavra de Deus, tá certo? Louvado seja o Senhor. Então, desde já, né, quero deixar aí as boas-vindas, motivo de grande alegria você ter, assim, entrado no canal, ter se inscrito no canal e estar recebendo aí a palavra que está sendo transmitida através do canal, né, do YouTube da Igreja em Campinas. Louvado seja o Senhor. Vou estar iniciando aqui com uma oração. Senhor Jesus, nesse momento eu abro o meu coração. Senhor, eu confesso que eu preciso do Senhor, preciso da Tua presença, preciso da Tua luz. Realmente abençoa, Senhor, a ministração da palavra, abençoa aí cada ouvinte, cada irmão, cada irmã, cada família, cada casal, abençoa o lar de cada um aonde essa palavra está entrando. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então, essa primeira mensagem, ela está intitulada O Mistério. Aqui no versículo 11, o nosso Senhor Jesus Cristo fala assim, conhecer os mistérios. Então, essa primeira mensagem, vou estar compartilhando um pouco sobre esse mistério. O que é esse mistério? Por que o nosso Senhor Jesus Cristo fala dos mistérios do reino dos céus e por que Ele quer dar a conhecer esses mistérios para nós. Lembrando que eu vou estar usando a versão da Bíblia, revista e atualizada, né? Tem várias versões também, tem muitas Bíblias de estudo. Eu, assim, optei por usar essa versão revista e atualizada, é uma versão, assim, já bem conhecida, né, de João Ferreira de Almeida, já faz aí muitos anos que ela vem sido usada aí, então, mas se você tem outra versão, você pode acompanhar na versão que você tem ou na versão que você gosta, que você se identifica melhor, tá certo? Louvado seja o Senhor. E o outro detalhe também é como tem um caráter, né, a ministração da palavra tem um caráter assim mais de estudo. Nós vamos estar lendo também muitos versículos, acompanhando todos os versículos aqui, né, na palavra de Deus. Então, isso é muito importante também. Se você quiser anotar, tem um caderno ali, né, de anotação, pode anotar aí os versículos, as referências, o sentimento que você tiver, o sentimento que o Senhor gerar dentro de você também você pode estar anotando ali, tá certo? Louvado seja o Senhor. Então, vou começar aqui com
Romanos capítulo 16, versículo 25. Então, como eu disse, essa mensagem é uma mensagem introdutória, eu vou estar compartilhando a respeito do mistério, tá certo? Então aqui Romanos 16, 25 diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. 26. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Então aqui nós vemos, o apóstolo Paulo escreveu Romanos, a carta aos Romanos, e ele fala aqui, no 25, confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério. Então nós vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 13, ele fala que a nós, aos discípulos, foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Talvez ali nos evangelhos, o Senhor não falou muito claramente, ou talvez assim, ele não teve muito tempo para explicar com detalhes o que seja essa revelação do mistério. Mas nas cartas, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo, que vai de Romanos, até Hebreus ali, nós vemos que esse mistério é revelado com mais detalhes, tem mais luz, tem mais revelação, nós podemos entender, podemos compreender mais sobre o que é esse mistério que o Senhor fala. Então nós vemos aqui no versículo 25, da revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Então Deus ele tem um mistério, e esse mistério ele estava guardado desde os tempos eternos, ou seja, desde a eternidade. Mas ele fala no versículo 26, e que agora se tornou manifesto. Então o desejo do coração do nosso Senhor, o desejo do coração de Deus é revelar esse mistério, é dar a conhecer esse mistério. E por meio do quê? Ele fala assim, a conhecer por meio das escrituras proféticas. Então, se eu quero conhecer esse mistério, se eu quero ter a revelação desse mistério, eu preciso ler a palavra de Deus. Eu preciso estudar a palavra de Deus. Especialmente aqui no livro de Romanos, Paulo ele usou a carta aos Romanos para revelar esse mistério. E hoje para nós, irmãos, nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus, nós temos a Escritura Sagrada com todos os livros de Gênesis a Apocalipse. Então nós lendo a palavra, nós estudando a palavra, nós mantendo essa comunhão com Deus, certamente o Senhor vai estar revelando a respeito desse mistério. Louvado seja o Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 8, diz assim: sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O versículo 10 complementa: mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Então mostra para nós que Deus ele tem algo para revelar para nós. Deus ele quer revelar esse mistério para nós. Ele continua dizendo assim: porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, por um lado, Deus ele tem algo para revelar para nós. Ele tem algo para revelar para mim, ele tem algo para revelar para você. Mas, por outro lado, também fala que dentro de mim eu tenho um Espírito. E o Espírito de Deus, no meu espírito, ele quer revelar qual é esse mistério. Louvado seja o Senhor. O versículo 12 continua dizendo assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus,
para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então nós podemos ver que Deus, Ele tem algo para revelar para mim. Ele tem algo para revelar para você. E tudo isso é revelado através do Espírito no meu espírito. Tudo isso é revelado através do Espírito no seu espírito. O versículo 13 continua: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então nós vemos que a questão toda, ela é espiritual. Tudo que Deus tem para mostrar, tudo que Deus tem para revelar, é tudo espiritual. Então no meu homem natural, no meu homem carnal, vamos dizer assim, eu não vou entender, eu não vou compreender. Todos nós, irmãos, precisamos de um entendimento e de uma compreensão espiritual da revelação desse mistério. Louvado seja o Senhor. Aqui em Colossenses, eu vou aproveitar, aqui em Colossenses capítulo 1, o versículo 9, Paulo, ele faz uma oração. Ele fala assim, ó: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então essa é a nossa oração. Essa deve ser a minha oração, deve ser a sua oração. Nós precisamos transbordar de pleno conhecimento da vontade de Deus e precisamos ter toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, para ter a compreensão desse mistério, para ter a compreensão da revelação, nós precisamos ter essa oração em mente, nós precisamos ter essa oração no nosso coração. Aqui em Colossenses ainda, capítulo 2, o versículo 2, diz assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Então aqui no versículo 2, do capítulo 2 de Colossenses, nós já vemos que nós precisamos ter não só entendimento, nós precisamos também compreender. E aqui nesse versículo, o apóstolo Paulo, ele já dá uma dica para nós do que diz respeito a esse mistério. Ele fala assim, ó: para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Então a revelação do mistério, primeiramente, está relacionada a Cristo. Depois nós vamos voltar mais nesse versículo, tá certo? Então, eu me lembrei também aqui de um outro versículo que está no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes é depois de Provérbios. Eclesiastes, capítulo 3, o versículo 11, diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até ao fim. Então, no nosso coração, no nosso interior, irmãos, existe um desejo, existe uma aspiração pelas coisas de Deus, pelas coisas celestiais. E fala que Deus pôs a eternidade no nosso interior, no nosso coração. Então, o nosso interior, o nosso espírito, ele anseia pelo aquilo que é eterno, pelo aquilo que é celestial. Então, essa precisa ser a nossa oração, de ter revelação, de ter entendimento daquilo que é celestial, daquilo que é espiritual. Louvado seja o Senhor.
Prosseguindo ainda, em 1 Coríntios capítulo 4, o versículo 1 diz assim: Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então nós vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo falou que Ele quer nos dar a conhecer os mistérios do reino dos céus. E nós vemos que nos escritos de Paulo, nós vimos em Romanos, agora nós já estamos em Coríntios, nós vimos que Paulo ele sempre faz menção dos mistérios. E aqui no capítulo 4, versículo 1, fala que Deus, ele tem os ministros de Cristo, e ele fala também que esses ministros, eles são os despenseiros dos mistérios de Deus. Então, Deus, irmãos, ele tem ministros. Ministros são os servos de Deus, são aqueles que ministram a palavra, são aqueles que servem o Senhor, pessoas consagradas, pessoas que vivem inteiramente para Deus. E esses ministros, eles são dispenseiros dos mistérios. O que é um dispenseiro? É alguém que dispensa algo. Um exemplo, um garçom. Vou pegar o exemplo de um garçom. Tem um restaurante e tem a comida que foi preparada na cozinha do restaurante. Tem um pessoal ali no salão pronto para comer. Quem vai fazer aquela comida que está na cozinha chegar até aquela pessoa que está no salão, no restaurante? Precisa de alguém. Precisa de alguém fazer com que essa comida venha da cozinha e seja posta ali à mesa para que aquelas pessoas se alimentem. Precisa de alguém. A comida não vai vir sozinha. Normalmente a pessoa que cozinha, algumas servem, mas não são todas. Geralmente tem uma pessoa própria para servir. Então, a pessoa que faz essa comida sair da cozinha, num prato, lógico, e traz ali para as pessoas que estão no salão ali do restaurante, é um garçom. Então, esses despenseiros dos mistérios de Deus são como garçons. Deus, ele tem uma despensa enorme, Deus tem uma cozinha enorme, e essa cozinha, ela tem um grande mistério. Ela é cheia de mistérios, cheia de revelações. E Deus, ele precisa fazer com que essa revelação chegue até o seu povo, até os seus filhos. Então Deus usa esses ministros, esses dispenseiros. E eu quero frisar aqui a respeito dos mistérios de Deus. Então Deus, ele tem muitos mistérios para serem dispensados, para serem revelados para o seu povo. E Deus usa os seus ministros. Louvado seja o Senhor. O versículo 2 continua dizendo assim: Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Louvado seja o Senhor. Avançando aqui para Efésios, capítulo 1, versículo 9, fica mais claro para nós ainda a respeito da revelação do mistério. Efésios capítulo 1, versículo 9 diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Então aqui nós vemos no capítulo 1, versículo 9 de Efésios, que Paulo, ele fala assim, desvendando-nos o mistério. Então Deus, ele tem o desejo de desvendar, ele tem o desejo de revelar, de tirar a venda dos nossos olhos e revelar qual é esse mistério. Avançando para o capítulo 3, eu vou começar a partir do versículo 1. Diz assim, Efésios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. 2, olha só, irmãos. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. 3, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério. Então Paulo, ele conheceu o mistério por meio da revelação. Paulo conheceu o mistério por meio de revelação. E quem deu a revelação foi Deus. Foi o nosso Senhor Jesus Cristo que deu a revelação para Paulo. Paulo, ele teve um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Em Atos capítulo 9 retrata isso. E em Gálatas também capítulo 1 retrata isso. Depois os irmãos podem estar lendo ali o capítulo 1 de Gálatas e o capítulo 9
de Atos, e também o capítulo 28 de Atos, fala desse encontro que Paulo teve com o nosso Senhor Jesus Cristo, uma luz brilhou para ele, depois ele passou um período ali nas regiões da Galácia, dos desertos, né, os desertos da Arábia, e ele teve a revelação desse mistério. E aqui ele fala que além da revelação, né, do mistério, ele fala assim, ó, no finalzinho do 3, conforme escrevi há pouco resumidamente. Então tudo que ele teve de visão, de revelação, ele escreveu, ele deixou escrito, especialmente aqui no contexto, ele escreveu no capítulo 1, mas todas as cartas do apóstolo Paulo, todas as epístolas, é uma revelação desse mistério. Louvado seja o Senhor. O versículo 4 continua dizendo assim, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Então aqui, Paulo ele teve a visão, ele teve a revelação, ele escreveu, ele registrou, né, tudo isso que ele viu, e no versículo 4, no início, ele fala assim, pelo que quando ledes. Então, por um lado, Deus ele nos dá espírito de sabedoria e revelação, o Senhor ele nos dá entendimento, ele nos dá compreensão, mas por outro lado, cada um de nós, irmãos, se nós queremos ter essa visão, se nós queremos ter essa revelação, nós precisamos ler. Aqui Paulo fala assim, ó, no 4, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Então, mais uma vez, né, Paulo ele fala da importância de nós lermos as Escrituras, ler a palavra de Deus. E aqui no finalzinho do 4, ele fala discernimento, ele fala do meu discernimento do mistério de Cristo. Nós lemos em Colossenses 2:2, Paulo fala do mistério de Deus. Então, esse mistério, os mistérios, a revelação dos mistérios, ele diz a duas coisas principalmente, irmãos. Primeiramente, o mistério diz respeito a Cristo. Em Colossenses 2, versículo 2, revela isso para nós. E aqui em Efésios, capítulo 3, versículo 4, ele fala discernimento do mistério de Cristo. Se nós continuarmos lendo o contexto aqui do capítulo 3, nós veremos que esse mistério de Cristo está relacionado com a igreja. Ou seja, o mistério de Deus é Cristo e o mistério de Cristo é a igreja. O 5 ele fala assim, ó, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. O versículo 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então Deus ele quer manifestar, ele quer revelar esse mistério. O versículo 10, olha só. Para que pela igreja, então esse mistério, no capítulo 3, né, no livro de Efésios, ele diz respeito à igreja. Então a igreja também, irmãos, esse assunto ele é um grande mistério. Assim como Cristo também é um grande mistério. Mas Deus ele tem falado para nós, ele tem aberto assim o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, para nós estar compreendendo mais a respeito de Cristo e da igreja. Então ele fala assim no 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. 11, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Então nós vemos que através da igreja, é pela igreja também que esse mistério é revelado. E no versículo 21, né, no finalzinho do capítulo 3, no versículo 21, ele fala assim, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Então a igreja não está separada de Cristo e Cristo também não está separado da igreja. Os dois, irmãos, são uma entidade só. Louvado seja o Senhor. Prosseguindo aqui ainda em Efésios capítulo 5, versículo 32, essa questão dos mistérios fica revelado mais
forte para nós. Diz assim, Efésios 5:32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então nós vemos que aqueles mistérios em Mateus capítulo 13, versículo 11 ali, a revelação daqueles mistérios, o que o Senhor queria dar a conhecer aos discípulos e o que o Senhor quer dar a conhecer também a cada um de nós hoje, diz respeito a Cristo e à igreja. Louvado seja o Senhor. Eu quero abrir um parênteses aqui rapidinho. Vamos lá para Mateus capítulo 16. Vamos lá para Mateus 16. A partir do versículo 13, diz assim, Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele estava preocupado o que o povo sabiam deles, ou que revelação eles tinham a respeito da sua pessoa. Alguns falavam que Jesus era o João Batista, outros diziam que Jesus era Elias, outros que Jesus era Jeremias ou alguns dos profetas, mas o versículo 15, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz assim, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então Jesus, ele estava preocupado, que revelação, que visão, né, os discípulos tinham a respeito dele. Então hoje para nós, para mim, para você, qual é a visão que eu tenho de Cristo? Qual é a revelação que eu tenho de Cristo? Qual é a revelação que eu tenho desse mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, dos tempos eternos? Qual é a visão que eu tenho? Qual é o entendimento? Qual que é a compreensão que eu tenho desse Cristo? Porque aqui os discípulos, eles não tinham uma visão clara. Eles não tinham um entendimento claro. Na verdade, eles estavam com Jesus ali no dia a dia. Jesus estava curando, libertando, fazendo os milagres. Mas Jesus chegou um momento que Jesus falou, tá, a respeito da minha pessoa, qual é a visão que vocês têm? Qual que é o entendimento? Qual que é a compreensão? Então, para nós hoje, irmãos, o Senhor Jesus, ele faz muitas coisas. Ele cura, ele liberta, ele é poderoso. Mas a respeito da sua pessoa, a respeito daquilo que ele é, qual é a visão que eu tenho? Então o Senhor, ele faz essa pergunta para nós hoje. O versículo 16 diz assim, respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 7. Então Jesus lhe afirmou, 17, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Então nós vemos que Pedro, ele teve uma revelação. Deus deu uma revelação para Pedro, revelou a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que Deus tem para nós hoje, irmãos. Deus quer revelar a pessoa do Filho para cada um de nós. Versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, por um lado, Deus revelou Cristo para Pedro, e por outro lado, Cristo revelou a igreja para Pedro, certo? Então nós vemos duas grandes revelações, a revelação de Cristo, através de Deus, e a revelação da igreja, através de Cristo. Então, se nós pegarmos esse versículo e colocarmos junto com Efésios 5:32, nós podemos entender, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, a revelação do mistério, os mistérios de Deus que está sendo revelado para nós, irmãos, diz respeito a Cristo e à igreja. Então, para finalizar aqui, né, Colossenses, terminar aqui com Colossenses capítulo 1, eu vou estar lendo a partir do versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor,
para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O versículo 26, olha só, irmãos. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Olha só, o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora, então é nesse momento, é hoje. Ó Senhor Jesus, todavia se manifestou aos seus santos. Louvado seja o Senhor. Versículo 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória. Então é Deus que quer dar a conhecer. É Deus que quis dar a revelação de Cristo para Pedro. É o nosso Senhor Jesus Cristo que quis revelar a igreja para Pedro. Então hoje para nós, nos nossos dias, nos dias atuais, nesses dias finais, esses dias que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus, é Deus que quer revelar Cristo para cada um de nós. É o nosso Senhor Jesus Cristo que quer revelar a igreja para cada um de nós. E fala que esse mistério ele estava oculto dos séculos e das gerações, mas Deus quis dar a conhecer. E é agora, é hoje. Louvado seja o Senhor. Então, continuando, ele fala assim, ó. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Louvado seja o Senhor. E o capítulo 2, né, o versículo 2, nós lemos, vou estar lendo de novo. Para que o coração dele seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então essa é uma palavra introdutória, né, falando sobre os mistérios. Depois tem mais duas palavras ainda, uma que fala sobre o reino, né, e a outra que fala sobre a visão, a realidade espiritual. Louvado seja o Senhor, obrigado aí pela a sua audiência. Amém.